Prosseguimos meditando nas Escrituras. A todos a paz e o amor que estão em Cristo Jesus. Perseveramos e permanecemos na palavra. Assim desfrutamos da alegria do Espírito. Há um modo de viver digno. Nós que cremos devemos aprender a preservar a nossa dignidade. Você sabe como preservar a sua dignidade? Um filho de Deus é digno. Digno significa que, diante de Deus e dos homens, tem um comportamento santo, puro e verdadeiro. Mas em Colossenses, no versículo 10 do capítulo 1, diz que nós devemos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós devemos viver de modo digno do Senhor. Viver do modo digno do Senhor, nós temos que viver de acordo com a palavra do Senhor e com a sua vontade. O Senhor é santo e é puro. Nas Escrituras, nós somos como uma terra. E nós, como terra, vamos ser como uma casa, um lote. E nós precisamos aprender a guardar a nossa dignidade. Ninguém pode invadir a nossa casa, invadir a nossa terra. Ninguém pode entrar sem ser chamado. E nós também, para nos guardarmos na nossa dignidade e agradarmos a Deus, não devemos invadir a vida de ninguém. Não devemos ir aonde os outros vão. Se nós nos unirmos com os incrédulos, nós nos unirmos com os que andam sem Deus, nós vamos perder a nossa dignidade. Já perceberam o que as pessoas sem Deus, sem o Espírito Santo, têm em comum? Essas pessoas não têm limites. E por não terem limites, elas perdem a sua dignidade. Descem o seu padrão moral, de comportamento e de palavra. Quem deixa a sua dignidade de filho de Deus, ataca os outros e são atacados pelos outros. Por quê? Porque não tem nenhum critério espiritual. O critério espiritual mantém a nossa dignidade, a nossa santidade e a pureza no nosso comportamento e na nossa palavra. Por isso devemos ser aqueles que mantêm os limites, para que vivamos de modo digno do Senhor e possamos frutificar para toda boa obra e crescer no pleno conhecimento de Deus. O que é nós nos mantermos dentro dos nossos limites? Nas Escrituras, nós temos a casa e o lote como uma propriedade. Significa que nós estamos dominando esta área. Você domina a sua casa e a sua propriedade. Quando nós saímos deste domínio, significa que nós estamos saindo sujeitos ao domínio dos outros. É quando nós saímos nas ruas, ou quando nós vamos às casas dos outros, isto é, entramos em contato uns com os outros. Devemos aprender com o Espírito Santo como nos comportar e perceber as pessoas de maneira espiritual. Sobre guardar os nossos limites, nós temos muitos versículos nas Escrituras que falam sobre isto. Nós vamos ver em Deuteronômio. Em Deuteronômio, no capítulo 19, versículo 14, está escrito assim: não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança. Em Provérbios nós temos: não remova os limites antigos, nem entre nas herdades dos órfãos. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Em Jó 24:2 nós temos: aos que até os limites removem,
roubam os rebanhos e os apacentam. Há pessoas que nós precisamos perceber, se não vigiarmos, eles invadem a nossa vida, querem ter domínio sobre nós, como se nós fôssemos propriedade deles. Querem nos fazer agir conforme eles pensam. Essas pessoas não respeitam limites. Lembre-se, quem tem autoridade sobre o seu corpo, sua alma e seu espírito, é você. E Deus lhe deu essa autoridade. Lembra que quando o homem foi criado, Deus disse que o homem dominasse. E nós fomos criados não para sermos dominados por ninguém. Nada pode nos dominar a não ser o Espírito Santo. O simbolismo disto é que devemos nos manter dentro de certos limites. Quando você vai falar com as pessoas, você deve manter-se dentro de certos limites, para que a sua palavra não transgrida. Quando você está em sua casa e recebe as pessoas, você deve também se resguardar para que elas não invadam a sua privacidade e o seu domínio. Assim, todo o seu corpo será dominado pelo Espírito Santo, por uma alma que tem conhecimento de Deus. Veja que o modo digno de viver produz fruto de santidade, que é boa obra, produz pleno conhecimento de Deus. Assim nós vivemos do modo digno do Senhor. E as pessoas não serão encorajadas a invadir o nosso território. A grande questão hoje é que as pessoas perderam seus limites. Não há limite para vestir, então as pessoas andam nuas e indecentes. Não há limite para falar, então as pessoas atacam umas às outras quando elas reagem a uma invasão. A vida espiritual é assim. Muitos invadem a vida dos outros com suas palavras e querem dominar os outros com o que pensam. Querem ser como deuses dos outros. Isso acontece também de maneira religiosa. O homem, em sua carne, tem sede de dominar os outros. E aqueles que não estão sob seu domínio, eles podem ser desprezados e deixados de lado. Nós que cremos, devemos aprender a lição de nos mantermos dentro dos limites e percebermos os direitos uns dos outros. Remover os limites antigos significa transgredir a palavra de Deus e a vontade de Deus. Podemos remover os limites com nossos pais. Como? Nós deixando de honrá-los e amá-los conforme Deus disse. Podemos remover os limites com nossos filhos e provocar neles a ira, não compreendendo que são jovens e que não têm sabedoria suficiente para muitas coisas. Também o casal pode romper os limites entre os dois. Como são uma só carne, eles são uma única terra. Então, os dois devem andar dentro de limites, em suas amizades, em sua relação com as pessoas no mundo. Não deve ter nenhuma intimidade ou amizade que rompa os limites do casal. Não deve levar para os estranhos a sua intimidade, os seus acontecimentos, a sua palavra e as coisas que acontecem dentro da sua família. Devemos aprender a ser discretos, muito discretos. Os homens e as pessoas carnais são indiscretas, gostam de aparecer, gostam de ser visto pelos outros, de serem admirados, seja até por erros. Há pessoas que gostam de ser admirados e que todos riem deles, até mesmo quando são ridículos. Portanto, precisamos crescer em nossa dignidade. E dignidade diante de Deus, sendo verdadeiros, pois muitos se aproximam de nós e estão conosco pensando em nos dominar, tirar a nossa liberdade. Na carta aos Gálatas está escrito assim: não vos meta de novo no jugo da servidão.
Há muitos que estão sem liberdade em Cristo e são dominados por líderes religiosos. Não são dominados pelo Espírito Santo. Têm medo do que os homens dizem. Têm medo da opinião dos outros. Assim andam sem dignidade. Quem tem medo do que os outros dizem e da opinião dos outros, ficam sem dignidade nenhuma, porque estão sempre em suas almas sendo restringidos nos seus pensamentos e atitudes. Jesus diz que se nós conhecermos a verdade, seremos inteiramente livres. Veja se você não é escravo de alguma coisa. Riqueza pode te prender. A sua sabedoria pode te prender. A sua palavra pode se tornar a sua prisão. Há muitas coisas que são ditas e que não há como remover o que foi dito. Porque depois que é dito, produzirá o seu efeito. Então meditemos nisto. Para vivermos de modo digno diante de Deus, vamos vigiar. Primeiro, agradando a Deus, mais do que a nós mesmos e aos outros. Segundo, frutificando em toda boa obra, produzindo boas palavras e boas atitudes, e crescendo no conhecimento do Espírito de Deus. Sejamos todos firmes nisto. Não deem aos outros o que é de direito seu. É seu direito, é a sua liberdade. Ninguém tenha domínio sobre você, a não ser o único Deus vivo e verdadeiro, o Espírito Santo. Ele tem domínio sobre o seu espírito, alma e corpo, todo o seu ser. No fim, o Espírito Santo que te domina ressuscitará até o seu corpo mortal. Não fique preso a este mundo e seu sistema satânico. Seja livre e mantenha os seus limites. Limites para falar, limites para vestir, limites para agir e até mesmo para sair e estar com os outros. Não entre em terreno alheio, em assuntos que não lhe dizem respeito. Não entre em situações que não são dirigidas a você. Se alguém lhe dirigir a palavra, seja criterioso e tenha cuidado, para que ande segundo o Espírito, não fale de si mesmo, e assim, sendo criterioso em sua vida espiritual, será guardado de situações de morte, situações de invasão de ladrões e salteadores, de espíritos que entram em nosso corpo e nos roubam a paz e a alegria, o amor e a verdade, a bondade e a misericórdia, para que sejamos ricos diante de Deus, sejamos como aqueles que ouvem e aprendem. Portanto, seja zeloso. Nosso Deus é um Deus zeloso, zeloso com a palavra, zeloso com o que ouve e zeloso em seu limite. Não ultrapasse nenhum limite. E a graça de Deus será com você. Crescerá em dignidade diante de Deus. Por fim, Deus te dará, e Jesus prometeu-nos, uma veste branca. O que é uma veste branca? É a dignidade da santidade que Jesus preparou para cada um de nós. Fiquem na paz do Senhor e na alegria do Espírito Santo. Se nos mantivermos dentro do limite da palavra de Deus, não transgredindo, nós seremos felizes para sempre. Esta é a maneira de nós sermos felizes dentro dos limites que Deus nos deu em seu ensinamento. Amém.